Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Na aula de hoje, estarei abordando sobre a obra, a origem da obra de arte, segundo Martin Heidegger. Eu sou a professora doutora Danjune Meira e estarei tratando especificamente sobre este pensador alemão, Martin Heidegger, nascido em 1889 e viveu até 1976. Heidegger também realizou estudos em teologia, mas o ponto específico da aula de hoje é tratar sobre a relação entre ontologia, verdade e arte. Primeiramente, cabe ressaltar que a obra-prima de Heidegger, Ser e Tempo, Sein und Zeit, é apresentada em 1927. Esta obra-prima vem tratar sobre ontologia. É também chamada de ontologia fundamental ou ontologia do Dasein. Haja vista que Heidegger procura repetir a questão principal da filosofia. Qual é a questão principal da filosofia segundo Heidegger? Qual é a questão principal do pensamento segundo Martin Heidegger? É a questão do ser, o Zeitfrage em alemão. Essa é a pergunta fundamental do pensamento de toda a história da humanidade. Portanto, nessa obra Ser e Tempo, ele procura repetir a pergunta pelo sentido do ser, a pergunta pelo ser, porque, segundo Heidegger, essa pergunta foi esquecida. Essa pergunta necessita ser lembrada pelos pensadores e pelos poetas. Nesse contexto de Ser e Tempo, especificamente, ele vem buscar apresentar o seu projeto de ontologia do Dasein. Vem buscar repetir a questão do ser. E então ele passa a analisar aquele que é considerado o guardião do ser, o Dasein. O que significa Dasein? Dasein é um termo alemão que pode ser traduzido para a língua vernácula como ser aí, e também pode ser entendido como ser lançado. Eu prefiro traduzir Dasein para ser aí. Nesse sentido, pode-se compreender Dasein como a forma em que o ser humano se realiza na história. Como o ser humano se realiza na história. Ele se realiza como Dasein. Haja vista que o ser humano é Dasein. O ser humano é um ser aí, um ser jogado, um ser lançado. Nesse sentido, a partir do conceito de Dasein, Heidegger explica o que é o ser humano e o que é essa realização dele enquanto Dasein. Então, ele pontua que o Dasein é histórico em sua essência, ele pontua que o Dasein é a própria temporalidade, ele ressalta que o Dasein o ser humano é pré-ontológico e ontológico, haja vista que o ser humano é um ser hermenêutico, um ser que interpreta a realidade à sua volta. Sendo um ser hermenêutico, somente o ser humano pode instaurar a pergunta pelo sentido do ser, a pergunta pela verdade do ser. Também se destaca que o ser humano é um ser de linguagem. Somente o ser humano é um ser de linguagem. Nesse sentido, é somente um ser humano que é Dasein que pode instaurar a pergunta fundamental da história, a pergunta pelo sentido do ser. Então, nesse contexto da década de 20,
Heidegger está apresentando a sua ontologia fundamental ou ontologia do Dasein. Posteriormente, na década de 30, ressalta-se que há uma virada no pensamento de Heidegger, e Heidegger se volta então para a questão da essência da linguagem, pois ele entende que é a partir da consideração da essência da linguagem que se pode então repetir a pergunta pelo ser de modo essencial. É a partir também da consideração da essência da linguagem que se pode também realizar a tarefa do pensamento, que é a questão de pensar sobre a pergunta pelo sentido do ser. Portanto, na década de 30, Heidegger se volta para a questão da essência da linguagem, se volta para o poético, e aí se apresentam vários escritos analisando a questão do poético. Um desses escritos é o escrito A Origem da Obra de Arte. Este escrito, A Origem da Obra de Arte, que se destaca em 1935, vem então ressaltar que a arte é um dos modos de acontecimento da verdade do ser. Então, o ser, ele se manifesta na história. A verdade do ser se desvela, acontece na história. E a arte é um dos modos de acontecimento, de desvelamento da verdade do ser. Nesse sentido, Heidegger também destaca que o Estado seria um dos modos de acontecimento da verdade do ser. Então, contextualizamos onde se situa o escrito A Origem da Obra de Arte. A partir da década de 30, quando Heidegger se volta para a essência da linguagem, pois entende que somente por meio de uma consideração da essência da linguagem que se pode instaurar a pergunta pelo sentido do ser ou pela verdade do ser. Nesse cenário da década de 30, ele começa a apresentar sobre a relação entre ontologia, verdade e arte, ou também se pode dizer ontologia, verdade e poético. Antes de nos aprofundarmos mais nessa questão do escrito A Origem da Obra de Arte, cabe observar algumas questões que Heidegger trata em seu pensamento. Já falamos que o Martin Heidegger se situa historicamente em 1879 a 1976. Já ressaltamos que a sua obra-prima é Ser e Tempo, de 1927. Cabe então ressaltar que é importante compreender Heidegger como um pensador do ser. Não seria adequado chamar Heidegger de existencialista, haja vista que a questão principal da sua filosofia, do seu pensamento como um todo, é a questão da verdade do ser ou do sentido do ser. Portanto, podemos pensar acerca deste teólogo e filósofo enquanto pensador do ser. Benedito Nunes, um filósofo paraense muito importante que reflete sobre Heidegger em seus escritos, também reconhece que Heidegger é um pensador do ser. Enquanto um pensador do ser, Heidegger procura refletir acerca da ontologia. E o que é a ontologia? Bom, a ontologia é um conceito complexo, mas podemos delimitar como sinônimo de metafísica. No entanto,
Existe a ontologia tradicional, que é aquela que ao longo da história se esqueceu da pergunta pela verdade do ser. E porque se esqueceu da pergunta pela verdade do ser, nem sequer está perguntando adequadamente pelo sentido do ente. Então, dentro da ontologia, se analisa sobre o ser e o ente. A crítica que Heidegger faz à ontologia tradicional é que ela se esqueceu da verdade do ser e que, por isso, nem sequer pergunta essencialmente pelo que é o ente. Essa ontologia tradicional apenas está preocupada com o ente, mas ela não consegue nem perguntar pelo sentido, pela essência do ente, porque para se perguntar pela essência do ente, é preciso considerar a pergunta pela verdade do ser. Nesse sentido, Heidegger vai percorrendo seu caminho para o ser, ultrapassando a ontologia tradicional ou a metafísica tradicional. Haja vista que, ao instaurar a tarefa do pensamento, Heidegger procura apresentar de modo essencial o seu caminho ontológico, hermenêutico e fenomenológico em direção ao ser. Na próxima aula, iremos abordar mais características acerca da obra-prima Ser e Tempo, procurando primeiramente ressaltar sobre o Ser e Tempo, para então irmos para as outras características da obra, a origem da obra de arte. Então, nessa primeira aula, nós buscamos apenas contextualizar sobre o pensamento de Heidegger, algumas características, e contextualizar onde se situa, dentro do pensamento de Heidegger, o escrito A Origem da Obra de Arte. Na próxima aula, iremos continuar tratando sobre Ser e Tempo, e então iremos fazer esse paralelo com o escrito A Origem da Obra de Arte, que se situa no cenário da virada, na década de 30, e é inaugurado em 1935 e 1936, tendo sido apresentado conferências na Universidade de Zurique, na Suíça. É muito interessante que você possa ter acesso ao escrito Ser e Tempo e A Origem da Obra de Arte, para também estar acompanhando estas aulas sobre o pensamento de Martin Heidegger. Não tenho o intento aqui de apresentar uma biografia exaustiva de Heidegger, apenas estou indo direto às questões fundamentais que pesquiso, que é sobre ontologia, arte e poético, que não é apenas, de fato, porque é um pensamento muito amplo e profundo, mas gostaria que você que está assistindo essa aula se atente nesse contexto em que está sendo apresentado. Ser e Tempo, virada no pensamento de Heidegger para a questão do poético. Muito obrigada a todos. Nos vemos na próxima aula. Por favor, curte, comenta e compartilhe este vídeo.